Por fim, vamos tratar sobre o tema referente ao direito das sucessões e o direito internacional privado. Esse assunto se refere ao ponto 7 da disciplina. Bom, quando se trata do estudo da sucessão, nós entendemos que vão existir dois fatores essenciais. Um fator pessoal, que vai ser representado pelo falecido e seus herdeiros, e um fator material, representado pelo patrimônio que se tornou objeto daquela sucessão. No direito internacional privado, haverá duas leis possíveis para solucionar uma determinada lide, com base no elemento que vai ser considerado. A lei pessoal do de cujus e a lei da situação dos bens. Quanto ao seu conceito, a sucessão vai significar a transmissão de direitos e obrigações de uma pessoa a outra. Quando se trata de sucessão causa-mortes, ela ocorre em virtude do falecimento de pessoa, cujos bens, ou seja, a herança, podem ser recolhidos pelos sobreviventes, que são considerados herdeiros ou legatários. Então, a herança é basicamente o que passa do morto a outra pessoa ou outras pessoas como patrimônio ou parte de patrimônio. No Brasil, a solução da LINDB para a lei aplicável à sucessão, ela vai vir expressa em seu artigo 10 e vai estabelecer o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, gente, será a lei do último domicílio do de cujus que o juiz deve aplicar para determinar, por exemplo, a ordem de vocação hereditária na sucessão legítima, o modo de rateio do patrimônio, a colação dos bens, o valor das cotas necessárias dos herdeiros ou legatários, que vai impor os limites à liberdade de testar, as causas de deserdação, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens, será discutida no âmbito da lei do último domicílio do de cujus. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que determinado sujeito ele falece e que ele era domiciliado no Brasil. Logo, as regras da sucessão serão feitas pela lei brasileira. Então, vai seguir aquele esquema. Será feito seu inventário, que poderá ser judicial ou extrajudicial, e etc. Agora, se esse sujeito ele era domiciliado na Itália, a lei cabível será a lei italiana. Os parágrafos que sucedem o artigo, eles vão tratar sobre a sucessão de bens de estrangeiros situados no país. E o parágrafo primeiro, ele vai tratar o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Primeiramente, notamos que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 31, tem disposição semelhante, depois vocês podem consultar. Então, a incidência dessa regra também tem índole constitucional. Então, a aplicação da regra do artigo 10º, parágrafo 1º da LINDB, a sucessão de bens pertencentes a estrangeiros situados no Brasil, ela consiste em resolver um conflito de leis no tema da sucessão, basicamente por meio de uma comparação entre o resultado da aplicação da lei do último domicílio do de cujus, como traz o capítulo do artigo, e aquele resultado que oferece a lei brasileira. E simplesmente aquela que for mais benéfica para o nacional brasileiro é a que vai permanecer. Por fim, o parágrafo 2º do artigo 10, ele dispõe o seguinte: a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Sendo o herdeiro ou legatário de bens situados no Brasil domiciliado no exterior, será a sua lei domiciliar, ou seja, a lei do domicílio daquele herdeiro ou legatário, que vai ser a competente para regular a aptidão de receber a herança. E essa capacidade, quando a gente fala de aptidão, o que se quer dizer é a capacidade para praticar atos jurídicos a fim de receber aquela herança. Então, sendo assim, várias serão as leis que serão aplicáveis à capacidade
para receber a herança, tantos quantos forem os domicílios dos herdeiros ou legatários em países distintos. Concluído esse tema, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo repassado de forma bem objetiva. E qualquer dúvida, vocês podem enviar para o meu e-mail, que é tainá16s@hotmail.com. Muito obrigada e até a próxima.